Olá, galera do sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas remotas de história, seguindo aí o projeto Educa em Casa. Ontem eu fiz uma pequena revisão com vocês dos conteúdos trabalhados nos meses de fevereiro e de março e deixei 4 atividades para vocês fazerem. Pois bem, vamos ver. A primeira atividade, eu solicitei o período da Idade Média. Qual foi o período da Idade Média? O período da Idade Média foi um período grande de 10 séculos. Foi o período do século V ao século XV. Mais precisamente do ano de 476, nós tivemos a queda do Império Romano do Ocidente, até o ano de 1453, que vai ser a tomada de Constantinopla pelos turcos. Então, 476 até 1453, quase 1000 anos de Idade Média, século V ao século XV. A questão número 2, eu pedi para vocês falarem, em linhas gerais, o que foi o feudalismo. Pois bem, o feudalismo foi um modo de organização econômica, política, social, cultural, que era baseado na posse da terra, na propriedade rural. Esse sistema ele vigorou no continente europeu durante a Idade Média. Durante toda a Idade Média nós tivemos o quê? Qual modelo econômico? O feudalismo. A questão número 3, eu pedi para que vocês falassem sobre os povos pré-colombianos. Pois bem, são chamados povos pré-colombianos aqueles povos que viviam aqui no continente americano, no nosso continente, antes da chegada do descobridor Cristóvão Colombo. Eram diversos povos, muitos povos. Mas a gente nós estudamos, por enquanto, desses povos pré-colombianos, nós vimos os astecas, os maias e os incas, que eram povos com cultura diferente, que eram povos extremamente desenvolvidos, possuíam cidades enormes, possuíam uma crença politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. Eram povos bastante desenvolvidos mesmo. Eles foram destruídos pelos soldados espanhóis. Uma grande quantidade, imenso número de pessoas, poucos espanhóis destruíram esses povos. Lógico que nós temos ainda vestígios, nós temos descendentes, mas esses povos foram massacrados pelos espanhóis. Então, pré-colombianos, os povos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. E os povos que nós destacamos foram os astecas, os maias e os incas, os povos politeístas, tá ok? Agora partiu para número 3. Número 4. A número 4 eu pedi para que vocês falassem sobre os nativos do Brasil. Nativo, aqueles que já tinham aqui antes da chegada dos portugueses, antes da colonização portuguesa. Pois bem, os nossos índios, eram inúmeras tribos indígenas, inúmeras tribos, nós ainda temos tribos indígenas, mas não se compara àquela época, era muito grande as tribos, várias. Eles habitavam o Brasil. Então, na época da chegada dos portugueses, eles pescavam, eles dominavam a agricultura, eles plantavam, por exemplo, amendoim, abóbora, batata doce, uma série de coisas. O líder espiritual era chamado pajé. Eles viviam basicamente em aldeias, cada aldeia com algumas diferenças. E existia também uma quantidade de tribos antropofágicas, que nós vamos ver depois, que eram as tribos que praticavam o canibalismo. Então, tá aí a resposta das 4 questões que eu passei ontem para vocês. Um abraço, vou deixar por escrito também, tá ok?